Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Você está tomando seu café. Aí você pensa assim, hoje eu vou investir numa startup. Ou então eu vou falar assim, não, hoje eu quero ensinar alguma coisa que eu tenho expertise para alguém. Algum momento da sua vida você já pensou em fazer isso? Mas a Angélica já, aliás, ela faz isso com frequência. A Angélica é mentora, a Angélica é investidora anjo, mas ela vai se apresentar e a gente vai conversar mais sobre isso. Angélica, obrigada por estar aqui, obrigada por poder trazer todo esse seu conhecimento. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Olha, gratidão, Mariela, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho aí do meu histórico de vida, né? Sou da área de tecnologia e inovação, sou especialista em inovação disruptiva. Então, tenho no meu portfólio startups de diferentes segmentos, até por eu ser de tecnologia. E, geralmente, quando eu invisto numa startup, eu faço toda a análise da startup. Quando eu gosto muito, eu lidero rodadas. E quando eu lidero rodadas, geralmente eu faço parte do conselho. Então, no meu portfólio tem startups aí de diferentes atuações, desde early stage até startups em série A. E acho que isso que é o mais interessante da nossa vida, poder compartilhar o conhecimento. E eu digo que eu sou mentora, porque eu já trilhei alguns caminhos de empreendedorismo e também já trabalhei em empresa de tecnologia por muitos anos em consultoria. E também compartilhar a parte de estratégia. Como que essa startup ela pode vir a crescer e quais são, né, os aspectos que fazem com que ela possa brilhar cada vez mais. E esse brilho nos olhos é o que me motiva a investir numa startup. A gente vai conversar sobre isso, mas eu queria que você contasse sobre essa sua jornada de ser mentora e investidora anjo, por favor. Eu comecei minha carreira, né, estudando tecnologia desde o colégio. Quando eu era pequena, eu gostava muito de matemática. Eu perguntei para minha professora de matemática: quem gosta muito de matemática, o que pode fazer na vida? Ela falou assim: olha, você pode trabalhar na área de tecnologia. E eu fiquei com aquilo na cabeça, desde pequena. E quando eu fui passar para o colégio, eu estudei tecnologia. Olha que legal. É engraçado como que influencia, né? Uma fala... Você tinha quantos anos? Nossa, eu acho que eu deveria ter uns 10, 12 anos. Olha o quanto é forte isso, né? O quanto isso influencia. E aí você ficou com isso, você dedicou mais à matemática e foi estudar tecnologia. Fui estudar tecnologia, apesar de que eu gostava também de português, né? Então, matemática e português, literatura, essas coisas são muito importantes. Na escola, eu lia um livro por dia. Que isso? Eu era sócia da biblioteca, eu zerava e quando chegava um livro novo eu era a primeira a receber o livro, de tanto que eu gostava de ler livros. Que bacana. E isso te dá também toda uma bagagem para você poder, porque com certeza eram livros de diversos assuntos, com diversas histórias, e aí já vai construindo toda a sua bagagem. Mas você vai para a área de tecnologia, mas e você ser mentora e investidora anjo? Como que isso acontece na sua vida? Trabalhei mais de 15 anos numa consultoria chamada Accenture, né, uma das líderes mundiais aí em consultoria. E por tantos projetos pela qual eu participei de grandes clientes, eu participei em projetos desde planejamento estratégico, financeiro, implementação de ERPs, teve até projetos de M&A, projetos de inovação. Então, de tanto que você participa na vida do cliente, você aprende a ter conhecimento de todos esses desafios que eles tinham. E eu, como especialista em varejo e indústria, né, pude participar em projetos que eram muito decisórios. Então, como você aumenta as vendas, né, do teu negócio? Como que você maximiza a lucratividade? Como que você estimula os funcionários a terem maior participação? Isso tudo sempre ficou dentro de mim. Eu acredito também que eu tinha aquela veia empreendedora. Com certeza. E enquanto eu estava na consultoria, eu comecei a ter os meus negócios, né? Tive spa, franquias de restaurantes, franquias da Domino's Pizza,
fui sócia de empresas, fiz pós em psicologia positiva, tenho sócios nessas áreas. Então, assim, foi uma construção de uma carreira muito diversificada, né? Porque além de tecnologia, eu sabia que eu também deveria conhecer pessoas. A gente entende que todos os negócios têm pessoas que compram, né? Pessoas que lideram e pessoas que trabalham, agregam valor, né? Então, conhecer pessoas para mim era fundamental. E muito mais ainda para poder investir em startups. Porque a gente investe no empreendedor, né? A ideia, tudo, ela pode ser aprimorada, mas você não troca os empreendedores. Os empreendedores são as pessoas que vão tocar. A gente, só contar para vocês aqui um pouco, gente, esse episódio eu já gravei com a Angélica e esse episódio ficou incrível, a conversa. E aí deu um problema no áudio. Então nós estamos regravando isso. E eu estou aqui tentando lembrar todas as coisas que foram sensacionais que a gente conversou durante o episódio que já estava gravado, mas ainda bem que você estava por aqui, que hoje eu estou gravando aqui presencialmente no Cubo. E que bom poder estar perto de você, ter essa sua energia. Eu lembro que eu citei, quando a gente tinha gravado antes, você é uma pessoa que está sempre sorrindo. A gente já está no fim do dia, já são mais de 18 horas, né? Você chegou aqui cedo, fez as suas reuniões, eu fiz as minhas gravações, mas você está sempre com o seu brilho no olho, você está sempre com esse sorriso. Você chegou e me contou tantas histórias hoje, nos vários momentos em que a gente se encontrou ao longo do dia. É encantador e dá para perceber o quanto que isso te motiva, o quanto isso, apesar do cansaço, apesar de tudo mais, você poder auxiliar essas pessoas, você poder fazer essas reuniões, orientá-las, o quanto isso, a impressão que me dá assim, isso é o meu propósito de vida, é isso que eu quero, que eu quero sempre fazer. Eu estou errada ou realmente é isso que você sente? Realmente é isso. E eu até compartilhei contigo, né, a frase do filósofo que eu adoro, né, que ele diz o seguinte: eu sou um sonhador, mas não sou a única pessoa, né? Então eu busco pessoas para compartilhar desses sonhos, mas não é a Angélica que vai estar ali na operação, né? A Angélica, como investidora, ela vai entender aquele sonho da pessoa e na minha atuação, que eu digo que é o SMART, né? Que a gente consegue ajudar de diferentes formas, seja com networking, com conexões autênticas, né? A conexão autêntica, ela é maior do que o networking. Networking, você está ali numa oportunidade conversando com alguém. Uma conexão autêntica é alguém com quem realmente você pode contar. Independente se vai ter conflitos de interesses ou não, a pessoa está ali para te ouvir. Eu acredito que isso é muito importante. E eu, como mentora e conselheira, eu consigo abrir várias portas, né? E isso é o que me deixa muito feliz. Eu adoro conectar pessoas, né? Dizem que eu sou a pessoa mais conectora que alguém que geralmente conhece. Falam assim, Angélica, você conhece todo mundo, mas se você não conhece, eu conheço alguém que pode te ajudar. E isso é tão importante. E é tão gostoso contar com pessoas, né? Principalmente nesse mundo de empreendedorismo. Nossa. Pessoas com quem você pode compartilhar sua ideia, compartilhar seus medos, né? Compartilhar suas falhas, porque geralmente a gente faz testes, startups fazem testes, e quanto mais rápido você identificar seu teste, né? Sua falha no teste, mais rápido você consegue corrigir o rumo. E isso que é importante, né? Não existe o certo ou errado, mas é sempre legal você buscar o caminho do meio. Qual é o caminho do meio que cada startup está buscando? Porque nem sempre ela vai acertar, mas nem sempre ela vai errar. E se ela errar, vamos corrigir o mais rápido possível. E aí, quando você fala disso, eu me lembro que num determinado momento você estava falando da importância das redes. E que como que é que você faz esse trabalho também de mentoria? Tem a rede de investidores e tem o... Eu me esqueci, eu queria que você falasse a respeito, nesses grupos em que você mentoreia, por favor. Eu participo de alguns grupos, né, do Google, da Rede Mulher Empreendedora, B Startups, né, do Anjos do Brasil mesmo tem a rede de mentorias. E o que é importante, né, o empreendedor, o founder fazer? Ele buscar mentores que agreguem conhecimento, que tenham realmente tido experiência na área em que você está precisando. Porque é muito fácil dar palpite. Né? Dar conselho? Ainda mais dar palpite numa startup em que você não é investidor. Né?
Então, o que eu acredito que é importante? A experiência, ela é super válida, até para saber quais foram as falhas que a gente já encontrou ao longo do caminho. É como se a gente já entregasse, né, um mapa com os percursos pelas quais a gente já passou. E isso é muito importante, porque tem muito mentor que ele dá uma visão, aquela visão, né, em que você tem um glamour. Olha, se você contratar uma empresa que te ajude a fazer vendas, você pode ampliar teu leque. Aí você vai lá, contrata e não tem retorno. E aí? Né? Então, assim, saber onde você está aplicando seu dinheiro, né? Você como founder é super importante. A todo momento você tem que se questionar. Qual é o retorno que eu espero disso? Qual é a minha expectativa? Porque se você não tiver expectativa, você pode ter a sua frustração lá muito na frente, porque você não está medindo, acompanhando. E os indicadores são super importantes em qualquer negócio, em qualquer estágio. Por quê? Porque com os indicadores a gente sabe, né, qual é a estratégia do empreendedor para, né, tocar o seu negócio. Se você não tiver indicadores, é muito difícil acertar os indicadores. Vai no achismo? Mas você não tem uma comparação, você não tem uma forma de identificação onde que você pode efetivamente melhorar. Por isso que os investidores pedem muitos indicadores. Não é chatura, é porque é necessário. Agora a gente vai fazer uma pausa, Angélica, porque você como mentora e como uma investidora, você tem um olhar diferenciado por ter essas duas vertentes. E eu queria que a gente falasse do pitch, porque isso pode ser algo que para a startup vai abrir portas, mas também pode fechar portas. E eu queria que no próximo bloco a gente falasse sobre isso, você me falando sobre essas duas vertentes, como que você observa um pitch sendo mentora e como que você observa sendo investidora anjo. Só um instante que a gente já volta. Angélica, você com esse olhar diferenciado de mentora e de investidora anjo, como que você orienta pitch ou como que você recebe um pitch, você observa um pitch? Para o pitch tem aqueles 5 passos super essenciais. Primeiro é você apresentar a dor, como você soluciona, para que, né, serve aquilo efetivamente, né, frente aos outros concorrentes, qual o seu diferencial, você sendo equipe, e o que você precisa apresentar é o que você espera de um investidor. Quanto, né, exatamente como você vai usar esse dinheiro, para quanto tempo esse dinheiro vai durar. Ok. Né? Então, são todas essas informações principais. Eu, como investidora, o que eu olho? Eu olho a estrutura, vejo o quanto o empreendedor ele está seguro em apresentar aquela informação, ele não pode entrar em contradição, né? Então, geralmente a gente tem o pitch, depois tem alguns minutos aí para fazer perguntas. Então, ele não pode entrar em contradição, porque se ele entra em contradição, a gente entende que tem algo ali que ele ainda precisa estudar ou melhorar. Então, se você tem dúvidas de alguma coisa no teu negócio, não coloque ainda, né? Não coloque flores para chamar atenção. O ideal é você realmente ter um escopo estruturado. E o que é mais importante é o brilho nos olhos, né? Então a gente precisa entender qual é a estratégia do empreendedor e o quanto realmente ele está ali apaixonado pelo negócio dele. E aí eu lembro que a gente conversou muito sobre essa questão do brilho nos olhos, da importância do time, né? Da importância das pessoas que estão ali compondo aquela startup. E eu me lembro que eu falei com você que é uma coisa que me incomoda profundamente. Quantas startups, eu que trabalho com oratória, quantas startups viram para... Às vezes me pedem ajuda em como eles têm que fazer a apresentação do pitch. Aí eu começo a trabalhar, a fazer o media training mesmo, né? Media training, oratória, enfim. E eles assim, não, Mariela, mas o mais importante é o PPT. Aquilo me dói profundamente. Claro, o PPT é importante, tem que ter esses passos que você falou, mas a maneira como você vai apresentar aquele PPT vai fazer toda a diferença. É isso que vai dar o brilho no olho. E me incomoda ainda aquelas que a palavra não saiu adequada, que teimam em decorar, porque estão preocupadas com o tempo. Qual a orientação você dá para essas pessoas?
Olha, Mariela, até muito engraçado. Eu já vi pitches em diferentes meses, né? Em startup que tem uma rodada longa aí de captação. E eles repetem a mesma coisa no pitch, só que não vão atualizando a linha do tempo. Sério? Então, esse é um risco de você fazer o pitch de forma decorada, de forma robotizada, né? Isso já aconteceu. Nossa. Então, o que é importante? A pessoa estar ali com brilho nos olhos e saber o conteúdo. Isso é o mais importante, né, do que falar as palavras certas, os números certos. Porque se você tem um PPT ali para te ajudar, você pode olhar os números, né? Mas se você não tem a mensagem preparada, aquela que vai sair de forma natural e espontânea, né, a gente também não fica seguro em fazer um investimento. Porque a gente está ali olhando e como que é o dia a dia ali da pessoa, né? E o pitch é o momento em que você, né, cria conexão com o investidor. Exato. Então essa conexão ela é muito importante. E quanto mais natural, melhor é. A credibilidade, ela vem por essa naturalidade, por essa expressividade, né? Mas, Angélica, o pitch deck não é importante? O PPT, o PDF não é importante? É importante, sim. Até porque muitas vezes eu recebo o pitch pelo LinkedIn. Ali você não teve interação. Sim. Então eu recebo vários pitches por lá e aí sim, eu vou dar uma olhada, vejo a estrutura e dependendo eu marco uma conversa ou não. Mas aí tem que ter o brilho no olho, ali tem que ter a expressividade, ali tem que gerar credibilidade. Para confirmar aquilo que você olhou no pitch. Porque senão, se o importante é o PPT, só mande o PPT, não é? Exatamente. E isso só não é importante. Tem que ter esse complemento. Agora, eu sei que varia muito do momento, quem está apresentando, para quem, aonde, enfim. Mas qual o pitch que mais te agrada? Quanto tempo? Olha, o pitch de 3 minutos para mim, ele é um tempo ideal. Ele é suficiente. Ele é um tempo ideal. Por quê? Porque se ele apresenta em 3 minutos sem interrupção, ele consegue passar a ideia. Angélica, mas 3 minutos é tão pouco. Ok, 3 minutos foi o tempo suficiente para você conquistar o investidor, para querer saber mais, conhecer mais sobre o seu negócio. Exato. Eu costumo falar para pessoas que eu oriento que aquele mesmo trabalho que você consegue, às vezes é um palestrante, tá? Eu vou sair um pouquinho de startup só para dar um outro exemplo, para depois voltar para a startup. Às vezes é um palestrante que ele pegou um tema e transformou, por exemplo, no workshop. Eu falo, olha, isso aqui que você conseguiu transformar no workshop, que são muitas horas, você consegue palestrar sobre esse tema, você consegue fazer um TEDx sobre esse tema, você consegue fazer um pitch sobre esse tema. Então, não é o tempo que vai fazer com que você explane. Você tem que adequar a linguagem ao momento, ao público, né? E vai dar certo. Então, às vezes eu pego startups e falo assim, é impossível transmitir tudo que eu faço em 1 minuto. É impossível transmitir em 3 minutos. Eu falei, é possível. Tem determinados detalhes que não precisam estar naquela apresentação. Elas estarão num outro momento. Você observa isso também? Esse detalhe não precisava estar aqui. É o poder de síntese. Então, o poder de síntese o que é? Você trazer a mensagem principal do teu negócio. E você tem que estar preparado para fazer essa apresentação de 3 minutos em qualquer situação. Pode ser para um parceiro, pode ser para um prospect, pode ser para um eventual investidor, mas você falar sobre o seu negócio tem que estar na ponta da língua. Porque às vezes 3 minutos, se você contar, são 180 segundos. É muita coisa. Tem bastante tempo, né? Então, se você não souber ser assertivo e criar ali um storytelling interessante, a pessoa vai passar 1 minuto e já não vai mais querer te ouvir. E aí eu vou pegar um gancho. Cada um de nós aqui recebe vídeos o tempo inteiro, seja via WhatsApp, seja você está assistindo alguma coisa em streaming e aparece aquele vídeo, enfim. Quanto tempo você leva para decidir se você assiste ou não aquele vídeo? Bom, tem várias métricas, né, que as próprias empresas de streaming utilizam. 10 segundos. Às vezes menos. Por que tem aquele assim, daqui 5 segundos vai para frente? Porque ele sabe que daqueles 5 segundos você decide ou não clicar para ver o restante. Então, se em vídeo é assim, imagina numa apresentação. Você conecta com aquela pessoa em segundos ou desconecta. E aí vem o pitch matador, que eu queria que você falasse a esse respeito.
Porque algumas startups assim, não, mas o meu pitch, ele é um pitch matador. Ou então, eu vou te ensinar a fazer aquele pitch matador. O que é para você um pitch matador, Angélica? Olha, Mariela, eu já analisei muitos pitches até hoje, né? Eu participo em bancas de premiação de startups. Eu acredito que eu já analisei mais de 2.000 apresentações. Um pitch matador é aquele que não tem todas as informações necessárias. Qual informação é a mais importante? É a informação para o investidor. Tem startup que manda o pitch, fala tanto sobre o negócio, quer explicar para o investidor o que é o cenário, o mercado dele, esquece de falar qual é o diferencial do negócio, mas o que mata mesmo é quando chego ali no final e falo, cadê as informações do investimento? Não tem. Quanto que ele quer de aporte? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Qual a estratégia dele? E não tem. Então ele matou realmente aquele pitch, matou né? o investidor. O pitch matador é aquele que mata, que acaba com o pitch, acaba com qualquer chance que tem de ter investidor nele. Ai, meu pai. Mas, Angélica, no próximo bloco, nós vamos para um outro ponto. Como a startup que quer ter um investidor, o que ela precisa fazer? Então, no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso. Angélica, qual a dica então que você dá para a startup que quer ter um investidor anjo? Quais os pontos que você, como uma investidora anjo, observa? Acho que o primeiro de tudo é ter a conexão, ter uma empatia, uma sinergia. Porque o investidor, o investidor vai ser um sócio. Se for um investidor que está ali só focado no rendimento, que é a métrica de vaidade do investidor, né? Quais são os múltiplos que você teve para cada investida, você vai ter um sócio cobrador. Né? E você vai ter que passar informações para ele. Você vai passar lá o seu financials e o investidor vai ficar acompanhando, falando por que você não está atingindo um determinado resultado. Então, o mais importante é você conseguir um investidor que seja smart. Aquele que abre networking, aquele que vai trazer ali alguns parceiros, aquele que vai trazer, né, informações de mercado, aquele que pode até, inclusive, trazer novos clientes. Né? Então, essa parte de parceria smart ela é muito importante. Então esse é um ponto que você observa que a startup, ela que quer um investidor anjo, ela vai ter que ter essa questão da conexão e da equipe. Quais outros pontos são importantes? Você tem que conhecer a tese do investidor. Então, qual é a tese do investidor? Por que ele está querendo investir no seu negócio? Isso é muito importante. Eu sou investidora de tecnologia. Né? Tecnologia, para mim, são aquelas startups que utilizam a tecnologia não apenas como meio, mas é o fim dela, a finalidade dela existir. Como eu trabalho muito com tecnologia, para mim a tecnologia em si tem que ser a base do negócio e fazer com que aquele negócio seja realmente escalável. Que a tecnologia tem esse poder, trazer a escalabilidade. Sim. Senão ela passa a ser não uma empresa de tecnologia, não uma startup, mas uma empresa tradicional. De crescimento, né? Não exponencial, sim, mas daquela empresa tradicional, vai crescendo de pouco em pouco ao longo dos meses. E se a startup não cresce, né, ela está morrendo. Ela está morrendo como startup, não que o negócio vai morrer, mas o conceito de startup. Ela vai para, como você disse, ela vai para uma empresa tradicional. Então, para aquela startup que quer ter um investidor, esses seriam os pontos. Agora, e quem quer ser um investidor anjo? Olha, para ser investidor anjo, eu recebo muitos pedidos, né, Angélica? Eu gostaria de me tornar um investidor anjo. Primeiro de tudo, você tem que saber qual é o seu perfil de investidor. Sabendo o teu perfil de investidor, você sabe qual é o percentual que você poderia dedicar para investimento em startups. Então, por exemplo, se você é um investidor que tradicionalmente é mais conservador, investir em startups quer dizer que você tem que estar preparado para perder tudo aquilo que você está investindo. Para o investidor conservador, você teria esse sangue frio, né, para perder o que você investiu? Porque pela tese de investimentos, né, os números indicam de cada 10, uma vai justificar o investimento em todas as outras. E se você não tiver essa uma dentre as suas 10? Você perdeu tudo. Você pode perder tudo. E para o investidor que é mais arrojado? Né? O investidor que é mais arrojado, ele tem que fazer as contas. Né? Eu preciso ter lá o meu mínimo de reserva de emergência, o que eu estou investindo, fazer uma variação entre fundos, né, e outras coisas mais que sejam, né, para médio e longo prazo,
E para ser investidor em startups, considerar também que você pode perder tudo. Só que o investidor mais arrojado, ele pode dedicar um ticket maior em startups. E o que é importante quando a gente é investidor? Né? Você fazer um cálculo das startups que você está investindo, no momento que você está entrando, se você vai ter oportunidade ou não de fazer follow-on. Fazer follow-on é acreditar, né, que aquela startup que você apostou lá no começo, ela está crescendo, e quando o investidor faz follow-on, ele é muito bom, porque indica que o investidor está acreditando no crescimento, no potencial deles. Mas nem sempre é possível o investidor fazer follow-on, porque dependendo do estágio, já entra aí um venture capital, né, ou entram outros fundos que não têm abertura para os investidores anjo. Então é muito importante, quando você monta o seu portfólio, você analisar, né, e você deixar uma parte reservada para o follow-on. E tem assim uma perspectiva, eu sei que é muito complicado, falar, olha, você vai investir, mas você pode pensar que daqui tanto tempo você vai começar a ter um resultado do que você investiu, ou não tem como pensar dessa maneira? Tem umas métricas, né? Então, de 3 a 5 anos para startups com mais rentabilidade, ou SpaceX, por exemplo, a cada 10 anos. Então, depende muito do mercado, maturidade da startup, né, e o estágio que você entra. Mais uma média para o investidor considerar de 3 a 5 anos. Então, até para isso ele tem que estar preparado, né? Não pode estar colocando todas as suas economias, mas tem um dito popular que eu esqueci, que é colocar todos os ovos num só cesto, né? Colocar todos os ovos num só cesto. Mas, Angélica, para a gente encerrar esse episódio, o que você deixa de dica para as startups, para os investidores? O que você gostaria de deixar da sua experiência para eles? Olha, ao longo desses anos, né, investindo em startups, o que eu considero assim mais importante é você estar confortável, né, com o investimento. Estar confortável é conhecer os empreendedores, conhecer o negócio, saber o quanto você pode realmente apoiar e, o mais importante, ter toda a documentação, né, toda a parte jurídica muito bem feita. Porque um contrato mal feito, né, pode fazer com que as relações se estremeçam no momento do exit. Nossa, isso é tão importante. Me fez lembrar de uma coisa que você disse no episódio que acabou que a gente teve que regravar, sobre a confidencialidade. Eu queria que você falasse então um pouquinho mais sobre isso para a gente encerrar. A confidencialidade ela é muito importante. Então, se você está entrando numa rodada de investimentos, a startup ela precisa saber o quanto de informações ela pode compartilhar, né? Porque a gente não sabe que investidor vai vir. E assim, tem investidor que investe em empresas concorrentes diretamente. Eu, Angélica, na minha tese, eu não invisto em empresas concorrentes diretamente, mas nada impede que o investidor possa fazer isso. E aí, o que é importante para a startup? Ela saber o quanto ela pode compartilhar de informações, conhecer o investidor, e para aquele investidor que realmente é interessante, e se ela tiver mais informações, né, que sejam confidenciais, estratégicas de negócio, clientes que ela está fechando, etc., ela pode assinar um NDA, que é o acordo de confidencialidade. E aí ela fica segura, né, em passar as informações. E de contrapartida, o investidor também, ele já olha o grau de maturidade da startup, né? Exatamente. De determinada forma, você pode confiar mais ali porque tá alinhado aí ao LGPD, etc, né? Acho que isso é muito importante. Angélica, para quem quiser saber mais a seu respeito, sobre o seu trabalho, quiser tirar dúvidas com você, ou uma startup, né, que queira te mandar o pitch dela, onde que te encontra? Pode me encontrar pelo LinkedIn, né, Angélica Nkin, NKYN, e vai ser um prazer. Gratidão aqui por essa oportunidade. Te agradeço porque pela segunda vez a gente está tratando o mesmo assunto e você continua com seu sorriso, você continua aqui com seu bom humor, sempre falando com tanto carinho, com tanta paixão sobre o que você faz. Obrigada mesmo, Angélica, foi um prazer mais uma vez. Para você que está acompanhando Inovação na Veia, também meu muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovaçãonaveia, @café com Mariela Parolini. No próximo episódio eu te encontro. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.